propósito do 8 de janeiro, nós tivemos aqui em Brasília, na última segunda-feira, um ato público com os chefes aí dos poderes para lembrar um ano desse acontecimento. E aí, nos discursos, pelo menos nos discursos da cúpula do Judiciário, me refiro ao Supremo, presidente do Supremo, nos discursos do chefe do Ministério Público, Paulo Gonet, e também no de Lula, nós vimos aí uma defesa de que sejam punidos todos aqueles que foram participantes, diretos ou indiretos, do quebra-quebra. O senhor diria que existe um pacto hoje que une o governo, na figura de Lula, com a cúpula do Judiciário e também com o Ministério Público, para ir até as últimas consequências nessas punições? Olha, eu tenho escrito sobre isso 2 vezes por semana. A minha definição, a minha convicção é que até o último artigo que eu escrevi fala sobre o tempo do poder judiciário. Nós estamos todos frustrados porque até agora só chegou aos aquilo que o ministro Barroso diz que são os pretendentes a terroristas, né? Até agora Aspirantes. canhão. Mas eu digo o seguinte: o tempo do Poder Judiciário não é o tempo da nossa angústia e não é o tempo da nossa ansiedade. Aconteceu um fato muito interessante essa semana. Até escrevi sobre isso no artigo que saiu ontem. Eu estava vendo aquele documentário sobre 8 de dezembro, e aí o ministro Alexandre faz uma frase assim: 40 financiadores foram já estão sendo investigados, tiveram medida cautelar. Aí eu falei, opa, eu conheço o processo, não tem 40 financiadores. Era 1 hora da manhã, eu mandei para a ajuda do Alívio, mandei ali para os organizadores e tal. Aí quando foi 6 horas da manhã do dia 8, isso era dia 7 à noite, a 23ª operação contra 46 financiadores. Ou seja, como o Alexandre já tinha feito e estava gravando, ele antecipou isso. Isso é muito significativo para mim. Por quê? Porque ele contou uma história que aconteceu e ele disse mais, disse assim, vão ter ações contra não só financiadores, já teve, não os grandes, mas contra os políticos, contra os militares e contra os responsáveis. Não falou família Bolsonaro, mas a gente sabe o que é. O que acontece? Nós somos democratas. Nós não queremos que sejam feitas ações com o estilo que foi feito na Lava Jato de obscurantismo, de barbárie. Então, assim, o Poder Judiciário, o time dele é diferente do time da nossa angústia, da nossa ansiedade. Esse é o nome do meu artigo. Por quê? Se nós nos unirmos com os métodos da barbárie, eles terão vencido. O que aconteceu? Não sei se eu tenho mais 5 minutos para explicar. Nós tivemos uma busca, uma prisão preventiva de 1.317 pessoas no dia. Algo que nunca aconteceu no mundo democrático. Prisão preventiva, que algumas delas... Prisão preventiva não, desculpa, prisão em flagrante. Algumas delas depois foram convertidas em preventivas, foram outras soltas e tal e tal. Aí você pegou os tais buchas de canhão ou pretensos terroristas, como disse o ministro Barroso. A partir daí, há uma investigação necessária da responsabilidade de quem financiou, quem são os políticos e quem é que era beneficiado, os militares. Em um ano, gente, é muito pouco tempo. Eu entendo que quem não acompanha o judiciário tem a perplexidade, mas é muito pouco. Eu hoje vi vários intelectuais de esquerda criticando que não vai dar em nada. Tá dando já, e vai dar. Eu tenho convicção que vai dar. Quando eu vi esses 40 agora financiadores, me parece que políticos são 17, quem faz a análise do grupo. Não tem como não dar. Seria desmoralização da operação. Agora, claro, o Poder Judiciário, gente, é inerte. Só age se provocado. Se os 11 ministros do Supremo Tribunal
resolverem sentar. Eu falei 100 vezes durante a pandemia. Na época lá, vamos denunciar o fascista do Bolsonaro pelos crimes da pandemia. Não podia. Tinha que ter uma denúncia do procurador-geral. Na época não tinha. O doutor Paulo Bonet, que é um homem conservador, mas ele fez um discurso muito técnico e muito correto. Eu quero dar a ele credibilidade. Então, eu acho o seguinte: eu estou falando como advogado, só faço advogado na vida. Faço política, política eu faço institucional. Conversar com vocês aqui é fazer política, entendeu? Mas, assim, em um ano, chegou-se a várias pessoas que é o óbvio, foram presas, flagrante, condenadas. E tem um detalhe que as pessoas não percebem. Por que as condenações são altas? No Brasil, você tem pena mínima e máxima. Como optaram por 6 condenações, abolição do Estado de Direito e tal, se condenado, não tem saída. A pena mínima é 12 anos. Quando chegarem nos políticos, são 17, ao que me consta. Vão ser 25. Quando chegar na família Bolsonaro, vai ser 30. Essa é a regra. Eu acho que as coisas estão andando dentro da normalidade democrática. Nós não podemos querer destruir os critérios democráticos da investigação, porque se nós optarmos pela barbárie, os bolsonaristas terão vencido. Nós teremos sido levados a agir como eles. Essa é a minha visão.